Bom, pessoal, estou eu aqui de novo no calor desta primavera romana, mais de 25 graus, por volta de 25 graus hoje, mas trabalhando bastante após a conclusão do conclave. Vocês observaram que eu trouxe várias informações para vocês antes do conclave, inclusive na minha lista dos 22 papabile mais prováveis, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost também estava incluído. Obviamente que eu não cravei o nome dele, mas eu mencionei a sua possibilidade por ser um moderado com experiência pastoral e experiência na cúria, o que elevava o seu currículo perante os outros cardeais. Também mencionei a possibilidade do nome Leão XIV, já que o nome Leão na Igreja Católica foi sempre muito importante, né? Leão Magno, que participou de diversos momentos cruciais na cristologia, né, nas doutrinas da igreja, logo no começo, né, nos primeiros séculos, além de Leão XIII, o último papa com esse nome, que foi também fundamental para a encíclica Rerum Novarum, nessa doutrina social da igreja. O que eu quero fazer neste vídeo? Trazer para vocês a ficha técnica, o perfil dos últimos papas, desde Leão XIII até Leão XIV, para que a gente consiga entender alguns aspectos do rodízio de perfis dentro da Igreja Católica e para que a gente também possa fazer uma espécie de previsão ou até mesmo alguma análise daquilo que podemos esperar do novo Papa que já foi então eleito pelo último conclave. Eu separei desde Leão XIII exatamente por ter alguma relação direta com o Papa atual e também para que a gente possa entender os papas que foram fundamentais durante momentos cruciais na história. Tem um conceito que na igreja é sempre chamado de o espírito do tempo, quando a igreja, quando o pontífice consegue interpretar as necessidades da igreja e da população e dos fiéis, consequentemente, em determinado momento em que a história está acontecendo, é tudo muito dinâmico, guerras acontecem, revoluções industriais, revoluções tecnológicas, tudo isso acaba também interferindo no perfil que determinado pontífice vai tomar. Então, Leão XIII é muito importante neste aspecto, é por ele que nós começaremos. Eu sempre vou falar para vocês o nome do cardeal antes de se tornar papa, o nome que ele escolheu, a sua origem, e grande parte das suas realizações enquanto Papa, para que a gente também consiga entender e colocar dentro das categorias que eu trouxe para vocês outrora, né, de reformistas, moderados, tradicionalistas, lembrando que isso é sempre um conceito um pouco vago. Esses são conceitos vagos que não estão atribuídos de forma categórica em cada um dos papas, mas a gente consegue fazer uma análise talvez mais histórica, já que eu não sou vaticanista, não sou teólogo e não teria o cacife, não teria o currículo necessário para falar sobre essas questões em maior detalhe. Mas vamos começar, eu tenho aqui a minha colinha para eu não errar nenhuma pronúncia, não errar nenhuma data. O primeiro papa que eu quero trazer para vocês foi o Papa Leão XIII, foi papa entre 1878 e 1903, vocês conseguem ver aí, então foi um papa da transição de séculos, do século XIX para o século XX. Lembrando que no final do século XIX, o que nós temos aqui na Europa, a efervescência da criação de estados nacionais. Muitos dos países que hoje compõem a Europa tiveram a sua unificação durante aquela segunda metade dos anos 1800, a segunda metade do século XIX. Alemanha, Itália, também nós temos o estabelecimento de sentimentos panétnicos, né, dentro dos Balcãs, né, os pan-eslavistas, também o Império Russo se modernizando. Então, saber lidar entre o Ocidente e o Oriente, a expansão imperialista colonial da Europa também se afirmou nesta época, portanto, o Papa Leão XIII viu uma grande mudança política, mas principalmente viu uma grande mudança tecnológica. Afinal, a Revolução Industrial, ela se intensificou no final do século XIX, a urbanização dos países, pessoas deixando o campo e indo para as cidades. Então, ele foi um papa que viu esse espírito do tempo mudando. Ele, tendo nascido em 1810, viu uma vida completamente diferente quando ele era papa. Originalmente, ele era italiano, se eu não me engano, aqui da região do Lácio mesmo, onde nós temos a cidade de Roma, e o seu nome civil, antes de ser papa, era Vincenzo Gioacchino Pecci. Ele que foi um papa, como eu disse, muito engajado no diálogo e também
é considerado um intelectual, que teve muitas encíclicas, né? E principalmente a encíclica Rerum Novarum, né? Sobre as coisas novas, sobre as coisas modernas, na qual ele estipulou, ele marcou o início da doutrina social da Igreja, que seria tão fundamental para diversas iniciativas de caridade que a Igreja Católica se envolveu desde então. Ela sempre é envolvida, mas se tornou a maior instituição de caridade, principalmente a partir do pontificado de Leão XIII, que expandiu a riqueza do Vaticano além do próprio clero e investindo em universidades, em escolas, em hospitais, em orfanatos. Então isso é fundamental e também aparece como uma das razões pelo Papa Leão XIV ter escolhido este nome. Oficialmente não temos uma definição objetiva, o Papa falará com a imprensa logo mais, na segunda-feira, mas tudo indica que será também por conta desta linha. Ele reforçou o papel da Igreja frente à modernidade, querendo que a Igreja também participasse desta modernidade tecnológica. Às vezes as pessoas interpretam modernidade como sendo descolado, abandonando a tradição, mas a gente tem que lembrar que modernidade significa participar das tecnologias, né? O início do telefone, que surgiu também no século XIX, a mídia impressa já era, obviamente, disseminada, mas o começo das câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, ele participou ativamente disso e queria que a Igreja se atualizasse nas questões tecnológicas. E ele fez algo importante, fez a abertura dos arquivos do Vaticano a estudiosos, que obviamente aumentou o interesse dos teólogos pelo Vaticano e também fez com que a Igreja tivesse um momento de grande desenvolvimento científico, intelectual dentro do Vaticano, com o acesso mais generalizado a esses arquivos. Como eu falei, foi um Papa que acompanhou as mudanças tecnológicas e até como grau de curiosidade, ele foi a pessoa mais velha do mundo a ser filmada. Quando eu falo isso, nenhuma pessoa nascida antes de 1810 foi filmada por uma câmera. E ele tem a sua filmagem nos Jardins do Vaticano, andando acho que de carruagem, ele sentado no jardim, numa cadeira. Então é uma coisa muito antiga, ele naquela filmagem, acho que era em 1896 ou 1898, já era velhinho, tinha seus 86 anos, mas fez parte disso também. Então a gente vê este vanguardismo tecnológico que eu acho que será um desafio do Papa Leão XIV por conta da inteligência artificial, da digitalização numa velocidade cada vez maior, a possibilidade de computadores quânticos efetivos daqui a algumas décadas. Então isso é um ponto a gente se considerar. Depois nós temos como o segundo Papa da lista o Papa Pio X, entre 1903 e 1914, ou seja, ele acabou o seu pontificado no momento em que começa a Primeira Guerra Mundial, praticamente. Seu nome civil era Giuseppe Melchiorre Sarto, ou seja, Giuseppe Sarto, italiano, e tinha um perfil mais conservador, apesar também de ter uma linha pastoral bastante próxima às pessoas comuns, né? Os papas com o nome Pio, eles geralmente são associados aos conservadores, aqueles que prezam pelas tradições litúrgicas mais próximos do original, não querem tantas reformas rápidas. O Papa Pio XII, que falaremos mais adiante nesse vídeo, talvez tenha sido o grande Papa conservador que todos atribuem diretamente esta imagem do Papa Pio, né? Com esta mensagem tradicionalista carregada por ele. Ele fez algumas realizações importantes. Uma delas, ele reformou a música sacra, ou seja, aquilo que a gente escuta nas igrejas hoje, quem vai à missa, quando tem os órgãos, tal, também passa por uma reforma feita pelo Papa Pio X, e também reformou partes do direito canônico, que é basicamente o direito que rege a igreja internamente. Quando algum erro acontece, quando tem alguma acusação, principalmente as acusações terríveis de abuso, o direito canônico, assim como o direito militar tem a sua esfera de atuação, o direito canônico também tem a sua esfera de atuação dentro do Vaticano, dentro da ordem e da hierarquia da igreja. Algo que ele fez, sendo um Papa também mais conservador, ele condenou este modernismo que surgia naquele momento, que começava a surgir na Europa também por movimentos políticos. A gente sabe, o fascismo ele emerge a partir da década de 20, mas o comunismo já existia, e sempre contestando as religiões de maneira geral, essa vertente do modernismo que também surgiria com a Semana de Arte Moderna. No caso, na Europa, isso aconteceu antes, né? Esse movimento avant-garde surgiu na transição do século,
mas em todo o mundo, inclusive no Brasil, foi no final da década de 10, começo da década de 20. Então é um Papa que condenou essas questões mais modernas no aspecto comportamental da sociedade. Depois temos o Papa Bento XV. Esse Papa foi importante porque foi o Papa da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1922. Quando a gente pensa em papas em momentos de guerra, a igreja, tendo a sua importância, tendo o controle de vários territórios, tinha que saber se posicionar de uma maneira correta a fim de manter a sua unidade e também evitar com que os seus próprios membros do clero, os seus próprios fiéis fossem atingidos por uma guerra que majoritariamente atinge os militares e os civis, os leigos no caso, né? Então o Papa Bento XV foi muito importante nesse aspecto por tentar manter a neutralidade da igreja. Qual era o nome civil dele? Giacomo della Chiesa, um nome muito emblemático, porque é como se fosse o Jacó da igreja, mais ou menos, se a gente traduzisse para o português. Ele tinha um perfil diplomata, humanitário, que foi fundamental por ser um papa do período de guerra. Inclusive, ele tentou mediar a paz, tentou falar pela paz, então é um Papa lembrado pelos seus esforços diplomáticos a tentar terminar o conflito armado, que tinha sido devastador para a Europa, estava sendo durante seu pontificado, mas a gente sabe que acabou pela via militar, apesar dos apelos do Papa. Ele ampliou essa atuação missionária, ele teve uma visão pastoral muito ampla e, por todo esse conjunto da obra que eu acabei de mencionar, acabou influenciando Bento XVI, Joseph Ratzinger, neste século, a escolher o nome de Bento como também o Papa da Igreja Católica. Seguindo, nós temos depois o Papa Pio XI, outro Papa Pio, conservador, e que foi Papa no período entre guerras, entre 1922 e 1939. Qual era o nome dele civil? Achille Ratti, outro italiano, e que era muito firme, né? Ele era anticomunista e antinazista, ele se posicionava contra ambas as ideologias radicais que tomavam conta da Europa naquele momento. Não podemos esquecer que a marcha sobre Roma, a tomada do poder por Mussolini, acontece na década de 20, a tomada do poder na Alemanha por Hitler acontece em 1933, né? Nós sabemos que depois ele é eleito pela via democrática, mas acaba criando uma lei em que ele usurpa o poder por dentro, além da União Soviética se estabelecer no começo da década de 20 como a União Soviética e influenciar cada vez mais também países e movimentos comunistas pela Europa. Então, a postura da Igreja com o Papa Pio XI era uma postura de condenar ambos os regimes totalitários. Outro aspecto que vale mencionar é que ele assinou o Tratado de Latrão com Mussolini, isso em 1929, que determinou que todas as terras papais, que eram grandes territórios dentro da Itália, seriam reduzidos, né, para o Estado do Vaticano, a fundação do Estado do Vaticano para o perímetro da Praça de São Pedro, e aí algumas igrejas, algumas basílicas, alguns castelos específicos que também pertencem à Santa Sé. Mas ele foi aquele que oficializou esse acordo com os fascistas italianos, com Benito Mussolini, por conta da pressão militar, da pressão política, não tinha como fazer diferente. Muitos pensam, ele se curvou, mas qual outra opção teria, né, se você considerasse quão popular era o Mussolini naquele momento. Interessante é que ele também fez encíclicas mostrando essa sua vertente antitotalitária, né, a encíclica contra o nazismo, que é escrita inclusive em alemão, né, mit brennender Sorge, né, com uma preocupação ardente, se a gente traduzisse para o português, e o Divini Redemptoris, né, também outra muito, o Divino Redentor, como se fosse buscando a redenção divina nesse momento em que a tensão aumentava cada vez mais na Europa. Apesar do período entre guerras, também foi um Papa importante para a expansão das missões católicas pelo mundo, algo que nós sabemos sempre foi fundamental para a continuidade da Igreja, a evangelização e a presença da Igreja atualmente em todos os cantos da Terra. Depois do Papa Pio XI, temos o famoso Papa Pio XII. Esse que talvez seja o Papa mais conhecido daquele período, foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1958, nascido aqui em Roma, então foi o último Papa que nós tivemos que nasceu em Roma, portanto, Eugênio Pacelli, que era o nome do cardeal, do nome civil dele, é conhecido por conta disso, era um Papa bastante conservador, centralizador e também que utilizou da sua diplomacia para lidar
com as tensões naquele período de guerra. Afinal, ele era uma cria do Vaticano, alguém que era da Cúria, se não me engano. Inclusive, na ocasião da sua eleição, ele era o camerlengo e ele também era aquele decano do Colégio de Cardeais, ou seja, foi um daqueles que entrou papa e saiu papa, entrou como favorito e foi realmente eleito. Muitos falam que ele teve uma atuação controversa durante o Holocausto, por conta do silêncio da igreja, de não ter feito mais. Outros falam que ele acabava meio que batizando informalmente judeus para que eles passassem pelo crivo da polícia nazista, da polícia fascista, e pudessem fugir para o México, fugir para a América Latina. Então, a postura controversa, porque foi um papa durante um período de guerra que nós sabemos nunca é fácil, né? Ele modernizou a administração da igreja, nesse aspecto da experiência administrativa foi muito positivo, mas para todos os efeitos é considerado um papa bastante conservador. Inclusive, muitos falam que se fosse eleito um papa na linha conservadora, era provável que escolhesse o nome Pio XIII. Nós sabemos que isto não aconteceu em virtude da escolha do nome Leão XIV, né? Seguindo, nós temos entre 1958 e 1963 o Papa João XXIII, o patriarca de Veneza chamado, Angelo Giuseppe Roncalli. Ele que era meio gordinho assim, ele ficou conhecido por ser um papa que falava abertamente, um papa que tinha muito contato com as crianças, com aquelas parcelas da sociedade que geralmente a igreja não se voltava, para os idosos, para as crianças. Era considerado um velho avô da igreja, assim, né? E era reformista. Muitos acreditavam que ele, pela sua idade, até pelas suas comorbidades, não fosse ser um papa, talvez fosse um papa de transição, que não ficasse no pontificado por muito tempo, e de fato não ficou, foram apenas 5 anos, mas ele encaminhou a maior mudança que houve estrutural na igreja de todos os tempos. O Concílio do Vaticano II, este concílio que estabeleceu a nova missa, que fez com que a missa tridentina, aquela rezada em latim, verso deum, voltado para o altar, com uma série de coisas bastante específicas desde o século XV até hoje, fosse alterada, e que a língua local de cada um dos países fosse introduzida durante a missa, não só na homilia, mas também nos diversos outros sacramentos. Isto acabou fazendo com que muitos críticos se colocassem contra a sua posição. O Concílio Vaticano II, inclusive, não foi concluído enquanto ele era papa, ele morreu antes disso acontecer. Quem encaminhou a conclusão do concílio foi o Papa Paulo VI, que falaremos logo em seguida. Ele foi um papa que promoveu o diálogo interreligioso. Ele começou também a tentar abordar as outras vertentes ecumênicas do cristianismo, a também fazer uma ponte com os islâmicos, com os judeus, sendo um papa do período pós-guerra e alguém que precisava mostrar essa postura talvez um pouco mais conciliadora da igreja, exatamente por conta das controvérsias do passado. É por isso que o Papa João XXIII é muito lembrado, e muitos até achavam que havia a possibilidade dele ser de um novo Papa com o nome João surgisse, o Papa João XXIV, algo que sabemos também não aconteceu. Depois nós temos, em seguida, Paulo VI, foi também um Papa muito importante porque concluiu o Concílio Vaticano II. Ele que foi Papa entre 1963 e 1978, se eu não me engano ele era o Arcivescovo de Milano, arcebispo de Milão, Giovanni Battista Montini. Ele também foi o primeiro Papa a viajar bastante o mundo, o primeiro que não ficava só apenas na Europa e nos Estados Unidos, mas foi na Terra Santa. Ele foi também a outros lugares mais da Ásia. Então foi o Papa que fez com que a sua figura fosse conhecida, a sua face fosse conhecida, não só dentro da Igreja Católica, dentre os católicos, mas também em todo o mundo para as diferentes religiões, sendo o Papa um símbolo da unidade cristã, um símbolo da paz, um símbolo diplomático muito forte deste soft power que os católicos, que a Igreja Católica possui até hoje. Nas grandes realizações, como eu disse, concluiu o Concílio Vaticano II e também ele implementou reformas conciliares bastante importantes, para aquele momento em que a igreja estava se reformando. Ele também fez aquela encíclica Humanae Vitae, colocando contra os métodos contraceptivos. Isso causou certa polêmica, mas são pontos que são até hoje discutidos dentro da igreja. Depois do Papa Paulo VI, nós temos um Papa que ficou muito pouco tempo na frente da Igreja Católica.
Papa João Paulo I ficou apenas 33 dias como Papa. Em 1978, Albino Luciani, assim como ele era chamado, se eu não me engano, era o patriarca de Veneza durante o período que era cardeal, né, durante o período do conclave, e foi conhecido como uma daquelas escolhas de terceira via. Havia, já naquele primeiro conclave de 1978, um embate entre o Benelli, que era dos liberais, era dos progressistas, e do Siri, né, o cardeal Siri de Gênova, que era uma vertente bastante conservadora, e aí o Albino Luciani acabou surgindo como um nome de consenso que conseguiu trazer uma unidade para a igreja, mas morreu 33 dias depois, não conseguiu deixar um legado, não conseguiu fazer grandes reformas ou realizações, porque no primeiro mês ainda está naquela transição, na nomeação dos novos cargos, de determinar todos os símbolos, então ele não teve tempo para nada disso, mas é sempre lembrado como um homem simples, um homem que tinha uma ternura no seu olhar e que, como nós sempre dizemos aqui, ficou com a sua morte ainda sendo contestada por muitas teorias da conspiração. Falam que ele morreu do coração, mas alguns falam que morreu assassinado, enfim, não tem nenhuma explicação concreta. O Vaticano, se eu não me engano, não deu algum tipo de confirmação extremamente categórica que foi um problema fulminante de coração, mas ele não era muito velho, não tinha comorbidades e morreu em 1978, pouco após de assumir o pontificado. Depois de João Paulo I, temos João Paulo II, o primeiro Papa não italiano em mais de 480 anos, o famoso cardeal Karol Wojtyła, né? Muitos falam Wojtyła, mas em polonês se fala Wojtyła, ele que era arcebispo de Cracóvia, uma das grandes cidades católicas do mundo. A Polônia, um dos grandes países católicos do mundo, não só durante aquele período, mas até hoje, sempre foi um bastião do catolicismo nesta parte do centro da Europa, na transição do centro da Europa para a Europa oriental. Então fazia sentido escolher esse nome, também foi um nome de consenso, também não era alguém favorito para vencer o conclave, ainda havia aquele embate entre Benelli e Siri, e o Karol Wojtyła então foi eleito, foi escolhido. Ele um perfil humilde, simples, carismático, todo mundo conhece ele. O Papa João Paulo II viajou para mais de 110 países, se eu não me engano, 120 países, esteve no Brasil 4 vezes, amava muito o Brasil, falava múltiplas línguas, era uma pessoa simples, também doada à causa social, mas conservador nos costumes, não mexeu em aspectos que são considerados tabus e aspectos que a igreja considera como fundamental. O aborto, a bênção para divorciados, algum tipo de afago à comunidade LGBT. Ele também falava muito contra os regimes totalitários. Naquele momento havia ainda a cortina de ferro quando ele foi eleito, né? Em 1978, em virtude da sua eleição, havia o comunismo na Polônia, na Romênia, na União Soviética, então ele falava abertamente contra isso, foi uma voz contra esses sistemas autoritários. E deu esse exemplo de simplicidade, informalidade. Ele era talvez o primeiro Papa a utilizar também os vernáculos populares para tentar interagir com o povo. E no Brasil eu sei que ele é muito amado. Eu era ainda criança quando ele morreu, mas lembro bastante do Papa João Paulo II, que até hoje é venerado em grande parte do mundo, inclusive foi canonizado agora São João Paulo II pelo seu esforço. Ele que teve uma passagem muito traumática, né, por desenvolver a doença de Parkinson e mesmo assim fazer uma série de aparições, mesmo não estando bem, ele definhando aos poucos, isso tocou o coração da igreja. E também é interessante mencionar que ele escolheu o nome João Paulo II em homenagem a João Paulo I, que morreu de forma tão inesperada e trágica e que o precedeu. Depois, o Papa João Paulo II ficou na frente da igreja por 26 anos, e aí a gente tem o primeiro Papa deste século XXI, o Papa Bento XVI, de 2005 a 2013, Joseph Ratzinger, ele que nasceu na Baviera, na Alemanha, foi arcebispo de Munique-Freising, inclusive a diocese onde eu me crismei, onde eu frequento as missas, né? O cardeal hoje é o Reinhard Marx, que participou do conclave, inclusive ele que fez a minha crisma e que ocupa hoje uma cadeira que no passado foi ocupada pelo antigo cardeal Ratzinger, antigo arcebispo Ratzinger, antes de se tornar papa. Ele era conhecido principalmente por ser um exímio teólogo, um intelectual
de toda a liturgia, de filosofia, alguém que falava múltiplas línguas, assim, ele dominava o latim falam como ninguém, até melhor que muitos italianos, e que teve uma defesa mais da ortodoxia católica, né? Ele prezava por essa linha mais conservadora, sem dar muito espaço para as reformas, e também ele ficou marcado por ter sido o primeiro papa a renunciar em mais de 600 anos, em quase 600 anos, né? É uma postura que aconteceu poucas vezes na história da igreja, se não me engano foram outros 6 ou 7 papas que abdicaram, mas foi algo que quebrou um certo paradigma. Ele argumentou que não se sentia muito bem, tinha razões de saúde, mas como curiosidade, ele ficou mais tempo como Papa emérito do que como Papa de fato, né? Porque ele deixou o pontificado em 2013 e acabou morrendo no final de 2022, começo de 2023, então são quase 8 anos como Papa e quase 10 anos como Papa emérito. Então, a saúde dele, se fosse tão ruim assim, ele não teria vivido mais 10 anos. Muitas pessoas argumentam, questionam esta abdicação, mas isso aconteceu e pela primeira vez em muitos tempos, em muitos séculos, nós tivemos concomitantemente 2 papas vivos. Um papa de fato assumindo a cadeira de Pedro, que foi o Papa Francisco, e um papa emérito, que era o Papa Bento XVI. Depois, todos sabemos, em 2013 foi eleito o Papa Francisco, pela primeira vez um Papa das Américas, nascido Jorge Mário Bergoglio, na Argentina, arcebispo de Buenos Aires, filho de um italiano e neto de italianos, ou seja, para todos os efeitos italiano de sangue, mas latino-americano de coração, e também na sua simpatia, nas coisas que ele falava, na sua espontaneidade. Era um Papa muito carismático, muito amado pelas gerações jovens, inclusive a gente vê que neste período de jubileu, nas grandes pregações, nas canonizações, ele movimentava toda a população de Roma, a população mundial que queria vê-lo, além de várias viagens que fez, acho que para mais de 50 países, principalmente para regiões remotas. Ele foi para a República Democrática do Congo, foi para o Sudão do Sul, foi para as Filipinas, para Papua Nova Guiné, para Timor-Leste. Ele era um papa que viajava para lugares assim exóticos e que criou cardinais em lugares exóticos. A exemplo desse último conclave, tivemos pela primeira vez 15 países sendo representados. O Papa Francisco, ele ficou conhecido por ser o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, a ordem dos jesuítas extremamente importante para a catequização, evangelização do continente americano como um todo, e foi um Papa conhecido por reformar a Cúria Romana, dando espaço às mulheres, autorizando a bênção para casais homossexuais e para todos os efeitos um Papa reformista, o que agradou a muitas pessoas que estavam afastadas da igreja, ou até mesmo pessoas que não pertencem à igreja, e acabou, talvez não enfurecendo, mas decepcionando, seja a melhor palavra, aqueles mais conservadores, aqueles que queriam uma postura um pouco mais próxima à liturgia. O fato é que sempre temos este caminho de reformistas e conservadores, reformistas e tradicionalistas na Igreja Católica, não é nenhuma novidade. Francisco não foi o primeiro reformista e talvez não seja o último. Também ficou conhecido por ser o primeiro Papa a escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, que tinha uma visão pastoral muito ligada aos pobres, ao desprendimento, voltado às causas sociais, algo que o próprio Papa Francisco também foi muito envolvido e sempre falou contra as guerras, inclusive durante a sua última aparição na Páscoa, antes de morrer, falou novamente contra as guerras, pregando a paz. E esse que nós chegamos aqui ao atual Papa que foi eleito esta semana, o Papa Leão XIV, cardeal dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, ele que nasceu em Chicago em 1955, o primeiro Papa nascido após a Segunda Guerra Mundial, o primeiro Papa que cresceu já com a televisão, com o rádio e viu as mudanças tecnológicas não como uma grande surpresa, mas como um desenvolvimento natural da sua época, né? E ele, apesar de ser americano e muitos criticarem a escolha por ser de um país que é uma superpotência, ele tem um coração latino-americano. A sua vida foi mais fora dos Estados Unidos do que dentro. Teve várias passagens aqui por Roma, foi ordenado padre em 1982 aqui em Roma. Ele teve uma passagem, estudos aqui em Roma, mas o seu trabalho missionário, o seu trabalho pastoral foi principalmente no Peru.
na região de Chiclayo, né? A diocese de Chiclayo, que fica no norte do Peru, uma região pobre, uma região sem recursos, fronteiriça, próximo aí da região amazônica, não é muito distante, um país que tem problemas sociais graves com a presença do narcotráfico. Então ele entende os dramas do terceiro mundo, ele entende os nossos dramas como latino-americano, e algo que ajudou muito na sua escolha. Além disso, ele teve uma passagem aqui pelo dicastério da nomeação dos bispos. Eu posso estar errando o nome, mas ele participou da Cúria Romana durante os últimos 2 anos, ou seja, tem experiência pastoral que é necessária, segue a linha de Francisco, mas tem experiência administrativa e da Cúria, que segue a linha um pouco do Bento XVI. Então ele é uma mistura boa dos dois mundos, e alguns até falavam que era um Parolin melhorado. Muitos mencionavam que o cardeal Parolin, aqui da Itália, que era o secretário de Estado, era o mais cotado para ser Papa, porque fez uma longa carreira diplomática dentro da Cúria, etc., e que faltava essa experiência pastoral, essa experiência com uma diocese, né? No caso do Papa Leão XIV, ele juntava o melhor dos dois mundos, é da ordem agostiniana, os agostinianos, que também são voltados à comunidade, mas que valorizam a ciência e as inovações tecnológicas de cada um dos seus tempos com a teologia mais clássica. Então a gente vê que o Papa Leão XIV, inclusive, quando jovem, estudou matemática, ele estudou filosofia, então tem uma formação também nessa área mais técnica e que pode ser muito interessante para a igreja, que tem tentado utilizar as novas tecnologias e tentado utilizar toda essa questão voltada às mídias sociais para evangelizar, chegar perto dos jovens, chegar perto das áreas longe da igreja, através da instantaneidade que é a internet nos dias atuais. Alguns vaticanistas aqui, nos jornais italianos, no Messaggero, na República, eles falam que na eleição o Parolin foi traído pelos italianos e que quando ele percebeu que não tinha mais nada a se fazer, ele começou a defender a causa de Prevost, que de fato conseguiu ganhar o apoio dos bergolianos, né, dos seguidores do Papa Francisco e daqueles críticos ao Francisco, arregimentando mais de 100 votos dentre os 133. Todas essas informações não temos como prová-las, porque o conclave, ele, como eu falei para vocês, é fechado, é feito em um momento de enclausuramento, isolamento do mundo externo, e qualquer informação vazada significa excomunhão. Mas são jornalistas com muita experiência no Vaticano, vai ver que tem algum fundo de verdade nisso que eu estou falando para vocês. Não sou eu que estou falando, eu estou repassando aquilo que eu li nas mídias italianas durante os últimos dias. O que esperar para o papado do Papa Leão XIV? Alguém que fale, mantenha a igreja aberta, fale para os refugiados de guerra, os imigrantes, os pobres, as pessoas que são esquecidas muitas vezes pelos seus próprios governos. Então manter essa linha de Francisco, mas alguém que vai olhar para a parte de dentro do muro, que vai olhar para aqueles tradicionalistas que gostam das partes em latim, que gostam da indumentária clássica, que gostam também de manter a Igreja Católica como um pilar de tradição há quase 2 milênios, né? Há séculos e séculos. Então eu acredito que ele serve para esse momento. Quando a gente analisa o espírito do tempo, que foi algo que eu disse para vocês no início desse vídeo, o Papa Leão XIV parece ser uma peça que encaixa no quebra-cabeça do espírito do tempo, não só da sociedade como um todo, mas também para o que passa a igreja neste momento. Onde a igreja tem maior crescimento? América Latina, África e Ásia, regiões onde as pessoas são socialmente conservadoras, ou seja, adotar posturas reformistas ou muito com uma quebra de paradigmas muito grande afasta aqueles fiéis onde há o maior crescimento demográfico da religião. Portanto, a escolha para mim foi sábia. Eu acredito que é um perfil muito interessante. Não sei como ele vai ser, se ele vai ser tão espontâneo quanto era o Papa Francisco, se ele vai ser um pouco mais protocolar como era Bento XVI. Eu acho que vai ser um meio termo entre Bento XVI e Francisco. Vai ser alguém que vai viajar muito o mundo, é uma pessoa jovem, 69 anos, com uma boa saúde, a gente vê que ele é ágil. Vão utilizar desta sua agilidade neste momento para contrastar com a falta de mobilidade que tinha Francisco nos seus últimos anos, que não conseguiu, mesmo assim viajou muito. O Papa Francisco foi louvável a sua postura, mesmo na cadeira de rodas, viajando o mundo, mas agora com o novo Papa, ele de fato vai conseguir viajar e andar e passar no meio das pessoas e nesses primeiros 5, 7 anos de pontificado fazer
bastante coisa, acredito eu pessoalmente. Outro ponto que a gente vê que uma certa teoria que foi proposta por vaticanistas talvez se confirme, que eles falam Papa gordo, Papa magro, ou seja, depois de um Papa reformista, tradicionalista e até muitas vezes mais gordinho de aparência, nós temos um Papa mais magro, mais moderado e que seja voltado para a igreja também. A gente não pode falar que o Papa Leão XIV vai ser exatamente este conservador que representa o completo oposto de Francisco. Acho que ele vai continuar a obra de Francisco em grande parte das suas iniciativas, mas para todos os efeitos não é uma continuação extremamente natural como seria caso o cardeal Zuppi fosse eleito ou o cardeal Tagle. É algo interessante para a gente acompanhar, para a gente analisar. Espero que vocês fiquem bem, continuem acompanhando os vídeos, deixe seu comentário, deixe aqui o seu like, participe também desta comunidade. Agradeço a todos que acompanharam esta incrível cobertura aqui do conclave, do funeral do Papa Francisco. Nos próximos dias o Papa Leão XIV vai fazer uma audiência com a imprensa. Eu vou tentar ir lá, chegar perto dele pelo menos, e depois conto como foi essa experiência. A todos vocês que assistiram até o final, meu muito obrigado de coração. Nos vemos nos próximos vídeos, tanto de geopolítica quanto de viagens. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.